não dorme. Esse é o tema da live de hoje com a especialista de sono, Camila Kummers. E eu já vou colocar aqui, já chamá-la, deixa eu chamar aqui a Camila Kummers para participar. Ok, vamos lá. Então, gente, aqui tá entrando a Camila. Entrou! Ah, Olá, que bom bom, Revela, dia! bom dia! Tava falando pro pessoal Que como saudades, é Dani! especial falar sobre esse assunto, como é um assunto que é tão relevante e muitos pais não entendem que estão sofrendo com isso, não compreendem. É impressionante, né? E Camila, agradecer, porque em toda essa jornada você foi muito importante pra gente, muito importante mesmo. E primeiro, te apresentar, gente. A Camila, ela é especialista no sono, ela é fisioterapeuta, ela se especializou na especialidade do sono, sono infantil, que tem suas peculiaridades, e dentro do transtorno do espectro autista, que vivencia diversas outras comorbidades relacionadas. Quer complementar algum dos dizeres? Perfeito, Dani, é isso mesmo, isso mesmo. Eu trabalho com sono infantil, sono na adolescência e agora com essa interface também bem voltada para o Sim. sono no E autismo. falar um pouquinho sobre a minha história e como isso teve interface com a Camila, com a doutora Camila, no sentido que o seguinte, o Aquiles ele tem um transtorno de sono muito severo. O Elias também tem um transtorno de sono. E aí, quando o Aquiles era bebezinho, para mim tava tudo bem, porque assim, o pai tem transtorno de sono, o filho tem, eu falava, é a vida e não tem solução. Então, a gente via um transtorno. O transtorno é isso. O transtorno é uma interface que vivencia todo mundo. Aquiles não dormia, Elias não dormia, eu não dormia. E isso foi causando um desgaste na nossa vida muito grande. E assim perpetuou. Só que o Aquiles ele teve que entrar com medicação, só que medicação sozinha não é o suficiente. A rotina do sono é muito importante, toda a questão. E a Camila, ela estrutura toda a sua casa para nesse pensamento, nessa interface, e ela fez toda a diferença. Os ensinamentos que ela me deu fizeram toda a diferença na nossa vida, detalhes que eu não via. E eu quero que vocês aprendam isso, porque a informação é difícil de ter acesso e ter acesso a uma pessoa de tão qualidade, com a qualidade, com toda a base que a Camila tem. Camila, eu posso começar as questões? Sim? Dani, sim, só ia complementar isso que você falou. Assim, as famílias, muitas vezes, elas não têm noção que elas passam por alguma dificuldade do sono. Então, claro que aquela criança que tem despertares ou que vários despertares que fragmenta bastante o sono, ou então aquela criança que acorda na madrugada e passa um tempo acordada, essa família ela sente mais. Agora, tem casos, Dani, que a família tem uma criança que até dorme um número de horas razoável ou ali quase que próximo ao ideal para a idade dela, só que aquele sono, mesmo estando em uma quantidade boa, não está tendo qualidade. Só que se essa criança não desperta, não tem vários despertares ou não acorda e passa um tempo acordado, essa família ela não entende que algumas dificuldades do dia estão vindo por causa da noite de sono. Então, se esse sono não tem uma qualidade, o impacto que causa na criança em relação ao humor, concentração, rentabilidade nas terapias, mais crises, sabe? Mais comportamentos, muitas Comportamentos. estereotipias, tudo isso pode estar relacionado também, isso, o comportamento. Então, com a noite de sono, daquela qualidade que faltou. Muitas vezes isso acontece com o nosso sono também. Então, aquela noite de sono que a gente até dormiu um número de horas legal, mas de manhã, quando nós acordamos, nós percebemos que nós não estamos bem dispostos, muito provavelmente a gente não teve a qualidade necessária daquele sono. Só que nós temos ainda uma maturidade ali, uma forma de externalizar ou não externalizar, ter um controle das nossas emoções, porque somos adultos, né? E mesmo assim, muitos Não, adultos não têm, né, Dani? Então, assim, e imagina para uma o criança. angustiante é que a gente passa grande parte da nossa vida dormindo e não é tão valorizado, né? Um terço.
Exato. Um terço das nossas vidas nós passamos dormindo. Isso se a gente pensa num contexto de uma vida de um adulto, uma pessoa que tem lá seus 60 anos, 20 anos da vida dela ela passou dormindo. Só que quando nós pensamos numa criança que ela tem uma necessidade de horas de sono muito maior do que um adolescente, que um adulto, que um idoso, ela passa muito mais tempo dormindo, até mais do que essa porcentagem. E é um tema que não é muito falado, não é muito colocado em prática. E é fundamental que a gente tenha esse olhar crítico, esse olhar cuidadoso para o sono, para que a gente possa aproveitar um potencial cerebral fazer maior dos nossos filhos uma no próprio pergunta desenvolvimento. base, que é uma pergunta é muito básica, mas às vezes a gente não pensa nessas questões, assim, por que a gente dorme? Por que eu preciso dormir? Muitas funções biológicas só acontecem durante o sono. Então, nós temos o nosso período de vigília, que nós achamos que esse período de vigília é ativo para a gente ter nossas atividades, e a gente faz tudo que é necessário no nosso período de vigília, e que à noite o nosso sono só vai servir para a gente descansar, recuperar a energia para o dia seguinte. Mas não é apenas isso. Muitas funções só acontecem durante o sono. Então, a questão da memória, toda a questão da parte imunológica, muita liberação hormonal só acontece durante o sono, como é o caso do hormônio de crescimento. Então, quando a gente pensa nas crianças que estão em pleno vapor aí de desenvolvimento, ter um sono de quantidade e de qualidade é fundamental para isso, para que eles tenham um bom crescimento também. Mas, então, como eu estava falando, toda a parte de imunidade, a recuperação de energia física que vem sim com o sono, mas não é apenas isso. Então, aquele aprendizado que a gente teve no período do dia, a gente vai memorizar, realmente vai perpetuar com o sono. Da mesma forma, o nosso cérebro faz uma limpeza durante o nosso sono. O que não serve, o que não vai prestar para a nossa vida, é eliminado. Como uma forma de também não ocupar um certo espaço, podemos colocar assim, sabe? Então, é fundamental que a gente entenda que o sono não é passivo. Não chegou ali no momento de dormir, a gente deita, dorme e nada acontece. Muita coisa acontece durante o sono. E isso daí, até mais pra frente da live, vai ter uma pergunta muito especial, porque, gente, isso aqui não é uma live, vai ser uma aula, porque nós estruturamos, foram todas perguntas muito bem estruturadas para ser no formato de aula. Por isso que eu tô falando, gente, compartilha. E ainda tem uma outra questão. Quem participar aqui da live e escrever liga aqui vai ganhar um presente, porque essa live eu vou colocar lá, a doutora Camila Cammers me permitiu, eu vou colocar essa live dentro da Liga Autismos Lite, que é a área gratuita da Liga Autismos, e eu vou colocar um material adicional baseado em tudo isso aqui que a gente vai estar falando. Então, quem estiver aqui, escrever Liga e participar da Liga Autismos Lite vai ter acesso a essa aula e vai ter acesso ao material da aula que eu vou colocar ao longo da semana. No final, a doutora ela vai falar sobre a parte da medicação e essa interface de como a medicação ela age, as coisas positivas, as coisas negativas. Então, escrevam liga aqui e compartilhem essa live com o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser uma aula muito especial. Seguindo, doutora, quais são os principais desafios relacionados ao sono com pessoas autistas? Pensando nesse espectro do autismo, né? Que nós temos uma diversidade muito grande. Sim, as dificuldades de sono elas são realmente muito presentes. Os estudos nos mostram que 40 a 93% das pessoas autistas, principalmente as crianças, têm essa dificuldade com o sono. Então, é muito presente, é muito relevante. Se a gente pensar num limite ali de 93% que é colocado nos estudos, isso quer dizer que a cada 100 crianças, 93 apresentam essa dificuldade. E dentro do espectro, realmente, a gente tem muitas diferenças nessas dificuldades. Nós podemos ter uma criança que tem uma dificuldade na indução de sono, então aquela criança que demora muito para dormir, a criança que resiste para ir para a cama no momento correto, seja numa soneca ou seja no sono noturno. Temos também os despertares prolongados na madrugada, onde a criança acorda e passa um tempo acordada. Além disso, despertares muito frequentes, então não só aquele despertar
que passa 2, 3 horas acordados na madrugada, mas vários despertares. Então, acorda às 11, acorda às 1, acorda às 3, acorda às 5 da manhã. E podemos ter também crianças com um despertar muito precoce pela manhã. Então, aquelas crianças que são madrugadoras, acordam muito cedo de manhãzinha. Essas são as dificuldades mais comuns relatadas pelas famílias. Mas quando nós olhamos os estudos científicos, nós vemos que justamente é isso que os estudos nos mostram. Toda essa dificuldade que é trazida pelas famílias é colocada também, foram encontradas nos achados E questão de artigos. fisiológica. O autista, ele tem uma questão assim, tipo, do corpo que pode ser diferente dos outros. Que eu lembro, por exemplo, na área motora, que você tem da físio, né? Eu vi uma pesquisa que a Carolina Quedas me mandou, que é a hipotonia nos olhos. E eu fico assim, se muitos autistas têm hipotonia nos olhos, tem a hipótese, tem uma hipótese relacionada a isso, e outras coisas fisiológicas, o que os estudos estão mostrando? Tá. A gente tem uma presença muito significativa com uma possível falta da regulação do relógio biológico. Então, todos nós temos como se fosse um reloginho interno mesmo, que comanda várias funções do nosso corpo. Em qual melhor momento, qual função seria mais eficaz para funcionar, para ter o seu melhor funcionamento. E esse relógio biológico, ele é influenciado pelo ciclo circadiano, que é um dos reguladores de sono. E esse ciclo circadiano, então, vai ditar o melhor momento para essas atividades, dentro daquele período de claro e escuro, do que é noite, do que é dia. Então, dentro do autismo, nós podemos ter essa dificuldade dessa regulação do relógio biológico, tendo interferência na questão da melatonina. Então, se nós pensarmos na regulação do sono através do sono e vigília, os hormônios que regulam esse sono e vigília é a melatonina e o cortisol. A melatonina para a parte do sono, o cortisol para o período de vigília. Nós teríamos uma liberação errônea da melatonina, no decorrer do dia, ou nós teríamos uma baixa melatonina nos autistas. Então, essa é uma possível explicação para essa dificuldade de indução de sono, dos despertares noturnos, principalmente no primeiro período da noite. Então, muito chocada com isso. Então, se tem dificuldade... Peraí, para tudo. Então, agora meu cérebro chocou. Porque se tem dificuldade na produção também durante o dia, porque a melatonina tem essa questão de virar serotonina, né, durante o dia, não tem uma questão... Então, a pessoa tem dificuldade também de ser... Exatamente. Que é o bem-estar. Caralho. Exato. Então, assim, muitos casos, Dani, onde às vezes é receitado, é prescrito melatonina para uma criança autista, às vezes os pais eles não relatam melhora no sono da criança. Mas aí eles falam dessa forma, assim, olha, no sono eu não percebi diferença, mas no humor no dia seguinte, eu percebi, ele tá muito melhor. Então, pode ter relação justamente com esse efeito cascata aí da melatonina se transformando em serotonina, dando essa sensação de bem-estar no dia seguinte, no período da vigília, tá? E é importante que as famílias saibam que a melatonina é o hormônio que induz o sono. É como se fosse o princípio ali que abre aquela porteira para o sono chegar. A partir do momento que o sono chegou, que a gente vai tendo, claro, a presença da melatonina é importante para manter esse sono, só que a melatonina ela não vai agir nos despertares noturnos. Então, se nós temos uma criança que tem dificuldade em despertares e a família ou alguém que está acompanhando fala, vamos tentar uma melatonina, não é a melhor indicação, porque essa melatonina ela não vai agir nos despertares. Ela pode diminuir a latência de sono. Só que mesmo assim, com me explica o que é latência de sono. Latência de sono é o tempo que nós demoramos para dormir. Então, por exemplo, eu me deito às 21 e eu durmo mesmo 21h15. O meu tempo de latência de sono foi de 15 minutos. Nós consideramos um tempo normal, mais esperado, entre 5 a 30 minutos, tá? Sendo que uma média geral, assim, que mais acontece, que mais a gente pensa em conquistar, é entre 15 a 20 minutos. Mas não que se a criança esteja demorando 30 minutos para dormir, seja considerado um distúrbio de sono ou um atraso de fase, nada disso, tá? Então, é considerado aí ainda dentro de um esperado, tá? E aí, às vezes, as crianças autistas, elas são colocadas para dormir,
mas elas demoram lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para adormecer. E é importante que a gente cuide desse tempo, porque esse tempo no ócio, ali no momento de dormir, acaba criando uma relação negativa com o sono. É uma das formas com que a insônia em adultos também é tratada, Dani. Nós não devemos, uma pessoa que tem insônia não deve ir para a cama antes de sentir sono, de conseguir deitar ali e adormecer nesse período. Eu tô fazendo de 5 a 30 anotações porque eu minutos. vou levar pro médico, pra médica do Aquiles, tá? Eu tô fazendo as minhas anotações. Ok. Aham. Se esse tempo é maior, nós devemos o quê? Nós deveríamos, pelo menos, sair da cama, ir para um ambiente aconchegante, um ambiente apropriado para uma higiene de sono que a gente já deve ter feito antes. Já eu falo sobre a higiene de sono. Então, o que seria? Sem luzes, sem distrações, vai praticar, de repente, uma meditação, uma respiração, vai pegar aquele livro chato, que é aquele livro que a gente pega, às vezes, a gente fala, nossa, eu pego esse livro, me dá sono. Então, a gente sai da cama, propõe isso e depois nós retornamos no momento que sentimos sono, para não ficar aquele tempo exacerbado na cama, demorando para dormir. Porque isso vai levar a nossa mente a pensar 1001 coisas, dificultando ainda mais o adormecer. Então, se nós temos uma criança que vai para a cama, é colocada para dormir, e ela demora mais de 30 minutos, ela começa a reverberar ali também vários pensamentos, várias coisas que ela não consegue relaxar para o adormecer, que é o que a gente precisa fazer. Relaxar, ficar tranquila ali para conseguir adormecer. E aí, ainda voltando sobre a questão da melatonina, nós falamos que podemos ter uma liberação errônea, ela pode auxiliar nessa indução de sono, mas ela não vai ajudar nos despertares noturnos. Só que é muito importante que as famílias cuidem e tentem fazer de tudo para que a melatonina natural, a máxima melatonina natural daquela criança entre em ação antes de pensar em uma prescrição ou de colocar uma melatonina ali de uma forma exógena para a criança. Então, muitas vezes, a higiene de sono não é praticada, a família oferece uma melatonina e aí coloca a criança para dormir, em questão de 20 minutos ela dorme, mas ela não praticou aquela higiene de sono, que seria uma diminuição das luzes ali do ambiente, pelo menos 1 hora antes do sono noturno, porque a melatonina ela é bloqueada, ela não pode ser secretada na presença de luz. Então, se nós temos luz no ambiente, essa melatonina ela não consegue chegar. Eu gosto de falar para as famílias que a melatonina é o hormônio da escuridão, porque aí a gente lembra dessa forma. Então, a melatonina é o hormônio da escuridão, porque se tem luz, ela é menos secretada. Então, 1 hora antes do horário regular que nós vamos colocar os nossos filhos para dormir, ou que nós nos propomos a dormir, a gente deve fazer essa redução de luzes. Buscar sempre por luzes mais quentes, de uma temperatura mais quente. O que seria uma temperatura mais quente? Luzes mais amarelinhas, mais vermelhinhas, são mais benéficas para essa liberação da melatonina. As luzes mais frias, brancas, azuis, elas acabam dificultando mais porque elas são mais brilhosas. Isso impacta mais na secreção da melatonina. Então, toda essa higiene ela deve ser feita antes. Assim como atividades mais calmas, atividades mais tranquilas, tentar afastar do momento do sono, Dani, momentos de estresse. Então, se eu tenho uma criança que ela detesta tomar banho, que ela detesta secar o cabelo ou lavar o cabelo, eu coloco esse banho para um momento um pouco mais afastado do sono, para não gerar um momento de estresse ali próximo do momento onde eu quero um relaxamento, onde eu quero uma tranquilidade. Então, esses passos são passos básicos, eu diria, para que a gente pense em deixar essa melatonina que pode ser prejudicada ali para a criança autista entrar em ação. Aqui, ó, indo para a questão da luz, então aquela criança que assiste uma TV ou fica com um tablet antes pode ser prejudicial. Muito, demais. Tanto pela questão da melatonina, então ela está recebendo essa luz azul, por mais que tenha aqueles filtros, aquela 1001 coisa que hoje a gente sabe que tem, as propagandas, tudo é muito assíduo em cima disso, mas não, ela está recebendo essa luminosidade, então ela tem esse impacto. Além da melatonina, desse reflexo na melatonina, nós podemos ter uma hiperestimulação cerebral.
Então, o que aquela criança está recebendo ali de informação, dependendo o desenho, o que está falando, o que está, né, mostrando ali as ações do desenho, ela pode levar esse momento, às vezes, de mais agitação, de mais movimentos ainda para o momento do sono. Às vezes não repercute na indução de sono, mas lá nos despertares noturnos. Pode ter um medo, pode ter um cérebro realmente estimulado demais que precisaria de uma tranquilidade ali para o momento do sono. No início do ano, você me falou umas coisas que mexeu muito comigo, muito mesmo, numa conversa, falando sobre alimentação. E aí eu e o Elias começamos a mapear a alimentação do Aquiles e nós vimos que se ele comesse fritura um pouco antes de dormir, atrapalhava o sono. Você poderia falar só um tiquinho sobre isso? Sim, Dani. Uhum. Então, a alimentação, ela tem um poder, assim, fantástico. Eu gosto muito da Sabrine falando sobre isso, né, Dani? Porque a Sabrine tem um vasto conhecimento sobre isso, tem muito mais propriedade para falar, né, sobre isso. Mas, assim, é fundamental que a gente cuide dessa alimentação. E o que é básico, eu acho, também, é a observação dos pais. Então, você fez a observação que quando o Aquiles come frituras, ele tem um reflexo no sono, negativo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um jantarzinho também que tem brócolis, batata doce e feijão, nós podemos ter questões ali relacionadas a gases. Então, algum desconforto presente na noite de sono vai gerar despertares, vai gerar um sono de má qualidade. Então, todo esse equilíbrio na alimentação é fundamental. Evitar doces, frituras, bebidas, né, ou alimentos que tenham alguma base mais energética, ali, mais estimulante também. Para as mães que às vezes tem uma criança ali, um bebê de entre 1 ano e meio e 2 anos, uma criança acima de 2 anos, mas que ainda mama, seio materno, a mãe também precisa tomar cuidado com a sua alimentação, porque muito é passado para o leite materno. Então, a própria cafeína, ela tem uma meia-vida muito longa no nosso organismo. 1/4 da cafeína que nós ingerimos tem a meia-vida de 12 horas. Então, se essa mãe toma um café meio-dia, vai para o trabalho, toma mais um às 3, mais um às 6, quando chega em casa, ela vai acumulando essa cafeína e 1/4 dessa cafeína fica por até 12 horas no organismo dela. Ela vai amamentar, seja ali para o sono noturno, ou se é uma criança que às vezes desperta muito à noite ainda e retoma o sono no peito, ela acaba tendo uma ingesta dessa cafeína. Pode até ser que o sono desse bebê ou dessa criança tenha reflexo negativo por conta dessa cafeína. Então, cuidar da alimentação, tanto da mãe que amamenta, ou da família como um todo, porque a gente sabe que o que nós pais comemos, geralmente é o que a gente coloca à mesa para os nossos filhos também. Então, vai ter um reflexo no sono deles. Então, evitar frituras, doces, uma alimentação noturna extremamente presente, Dani, também dificulta muito essas funções que deveriam estar voltadas para o sono, mas é uma criança que está lá tomando 3, 4, 5 mamadeiras à noite ainda, acaba tendo todas as suas funções ali voltadas para um processo de digestão, pico de glicemia, tudo isso que vai ter uma dificuldade no sono também. Outra coisa que você falou para mim que me impactou muito foi a permeabilidade da membrana do olho. Isso daí, assim... Inclusive, eu copio e colo do que você fala, gente. Eu confio muito na Camila, porque a Camila, ela estuda muito. Ela sempre está atualizada com as pesquisas. Então, tudo que ela fala é muito referenciado. E aí nós tivemos muito cuidado com o quarto do Aquiles de isolar melhor as luzes. Porque o que acontecia? A gente deixava uma luzinha escapar e tudo. E isso fez muita diferença na qualidade de sono dele. Sim. A luminosidade é um fator que pode ser estressor ao sono também. Quando nós pensamos na melatonina, lembrem, melatonina, hormônio da escuridão. Se tem alguma luzinha ali, ela pode impactar, sim, na qualidade desse sono, na liberação dessa melatonina. E além disso, desse reflexo, se nós temos... ninguém dorme a noite toda, né? Então, até nós, adultos, nós temos ciclos de sono, e nas emendas desses ciclos de sono, nós temos micro despertares, que eles servem mais ou menos para a gente ter uma percepção de que está tudo bem, estamos em segurança, retomamos o nosso ciclo de sono. Então, isso é muito rápido, muito breve, a gente nem lembra disso.
no dia seguinte. Mas se nós temos uma luzinha presente no ambiente de sono e essa criança desperta e às vezes ela faz aquela leve abertura de olhos e ela vê, sei lá, a porta do quarto, ela fala, pela porta do quarto é que eu saio, que eu vou pro quarto da mamãe e do papai. Ou ela vê a luzinha ali que reflete um brinquedo. Ah, eu quero brincar, eu, né, mudo o foco do sono daquela criança. Então, tem muito a ver com essas distrações também que podem acontecer com a presença de luz. Por outro lado, Dani, nós temos uma faixa etária que tem muitos medos. Então, às vezes, a gente deixando um mínimo de luz ali presente, claro que isso é um olhar individual que precisa ser feito para analisar o que é benéfico ou não, o que a gente vai ter de mais positivo no sono daquela criança. Mas às vezes uma criança que tem medo, a gente deixar um mínimo de luz presente, com uma temperatura mais quente, mais abaixo do nível do olhar da criança, ali pode ser benéfico para tirar uma vigilância do sono daquela criança. Então, em um primeiro momento, nós podemos trabalhar com isso. Depois a gente vai retirando, como qualquer outro comportamento, né, Dani? A gente vai mantendo presente o que a gente quer, o que a gente tem como objetivo e vai esvanecendo o que não tá, o que a gente não quer, né? Então a gente vai fazendo essa troca. E a questão da permeabilidade, né, da pálpebra e tudo mais, o que nós pensamos? A melatonina, ela é secretada pela glândula pineal. A glândula pineal, ela fica lá no dentro, né, da nossa caixa craniana, ali no cérebro, e o nosso olho, ele é ligado pelo nervo óptico. Então, quando a gente fecha os olhos, por mais que assim estejamos com esses olhos fechados, essa luminosidade ela penetra pela pálpebra, atravessa o nervo óptico e chega até a glândula pineal. E ela chegando ali, lembrem, melatonina, hormônio da escuridão. Se tem presença de luz, corta melatonina, bloqueia a melatonina, tá? Então, quanto mais escuro o ambiente, mais propício para um sono de qualidade nós podemos ter. Tá? Desculpa, o Elias, na época falar. a gente estava tratando o transtorno de sono dele, uma das etapas foi usar aqueles bloqueadores. Ele precisou ir fone com... Sim. Porque aí tem outra coisa que você me falou que também me impressionou, assim, que eu gosto de estudar sobre neurociência e tudo, mas a gente não sabe todos os aspectos e você é da área de saúde, eu sou engenheira. E você estava falando sobre o fato que a gente sempre está escutando. Eu lembro de você comentar em uma das nossas conversas, eu não lembro exatamente aonde, mas você estava falando justamente que a gente sempre está escutando e que isso é uma questão histórica, né, de desenvolvimento. Então, a gente tem que ter cuidado com esses ruídos, que alguns ruídos... enfim, se você puder explicar. Desculpa eu estar saindo um pouco da roteira, porque eu acho tão importante os pais saberem disso. Não. Eu acho que é legal essas coisas práticas, sabe, Dani? Para as famílias poderem fazer essa observação na casa. Então, o que eu acho, assim, importantíssimo é que a família pare, que a família comece a ter essas percepções da luminosidade, da temperatura, dos ruídos, porque às vezes a mãe e o pai, eles não estão atentos a uma gotinha do ar-condicionado que está caindo lá fora, mas aquela criança, se ela é muito sensível ao barulho, aquele barulhinho da gotinha do ar-condicionado pingando lá fora pode atrapalhar o sono dela. Então, nós temos no nosso sono, dentro de um ciclo de sono, nós temos estágios de sono. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, que são do sono não REM. E aí depois a gente vem pro outro estágio, que é o sono REM. Quando a gente adormece, quando a gente começa a adormecer, aquele período de sonolência, a gente começa passando ali pelo estágio 1. No estágio 2, é importantíssimo que a gente consiga se desconectar do ambiente para conseguir chegar no estágio 3, que é o estágio mais profundo, que é ali, quando eu falei do hormônio GH, hormônio de crescimento, é ali que acontece a liberação. Então, esse sono profundo é o sono do real descanso ali, de muitas funções importantíssimas acontecendo, tá? Nesse estágio 2, eu gosto de comparar as janelinhas. Então, imaginem todos os nossos sentidos sendo janelinhas. Para a gente conseguir chegar no estágio 3, a gente precisa ir fechando essas janelinhas no estágio 2, se desconectando desse ambiente, para que a gente consiga aprofundar. Então, se nós estamos no estágio 2 e eu estou tentando fechar a janelinha dos ruídos,
mas tem um ruído ali que tá pim, 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 pim. Eu não consigo, porque eu tô prestando atenção naquilo, aquilo é um estressor para mim. Então, eu não me desconecto, isso quer dizer que eu não consigo chegar, de fato, no estágio 3, que é o sono mais profundo, tá? Então, é muito importante esse olhar, essa atenção para o ambiente de sono. O ambiente de sono, ele não vai estar presente apenas ali no momento de dormir, que é muito importante, mas na nossa casa como um todo. Porque vai ter a ver com a organização daquele lar, que muitas vezes reflete no comportamento daquela criança. Um lar mais organizado ali, as coisas mais em ordem, vai deixar provavelmente aquela criança mais organizada também. A higiene de sono, levando em consideração aquele ambiente que a gente falou, um ambiente mais calmo, um ambiente mais tranquilo, uma luz mais quente presente, tudo isso vai ter reflexo também. E todo o ambiente do quarto, então do local onde a criança vai dormir, também precisa estar ajustado. E essas observações, então, da família parar e analisar a luminosidade, os barulhos, os cheiros, tudo isso, a própria temperatura, que é muito importante, tudo isso vai ter reflexo. Quando nós falamos da melatonina, então, de uma criança que muitas vezes pode ter dificuldade na indução de sono, de iniciar aquele sono, muitas famílias fazem passeio com as crianças no finalzinho do dia, Dani. Só que o que a gente tem no finalzinho do dia? A gente tem ainda uma presença de sol, por mais que o finalzinho do dia já mostre pra gente uma temperatura de luz mais quente, dependendo do local, a região do Brasil ou de fora que essa família mora, essa presença de uma luminosidade maior ali no final do dia também pode ter impacto lá no início do sono noturno. Porque se nós temos uma liberação errônea ali, essa falta, às vezes, de uma identificação, de uma diferenciação de claro e escuro, uma sensibilidade muito grande da parte de luminosidade por uma criança autista, ela ter essa exposição no finalzinho do dia também vai complicar a indução de sono. Então, eu percebo que minha criança tem uma dificuldade na indução de sono, eu percebo que o meu filho tem uma dificuldade, uma certa sensibilidade com luminosidade. Então, se eu faço um passeio com ela no finalzinho do dia, qual é a possibilidade ou a chance de eu usar, de repente, um óculos de sol naquela criança? Se ela gosta, se ela consegue, se é possível isso. É possível, então eu continuo fazendo o passeio, que é legal, mas eu coloco um óculos de sol nela. Ela não consegue ficar com nada no rostinho, tal, tem uma sensibilidade a isso também, quer tirar e tudo mais. Então, eu tento fazer esse passeio pela manhã, que é extremamente benéfico para a regulação do ciclo circadiano, para a regulação do relógio biológico dela. Porque início do dia é luz presente. A higiene de sono começa ali. Essa exposição à luz natural vai resetar o reloginho biológico da criança e após 12, 13 horas ela vai entrar no período de sonolência, vai estar mais preparada para o adormecer. Então, se eu não consigo colocar um óculos de sol, às vezes, no finalzinho do dia, se eu tenho uma criança com essas características, eu deixo para fazer o passeio sempre pela manhã, que vai ser mais Aproveitando esse campo das questões, eu queria entrar na questão da propriocepção e a questão de temperatura, que são dois fatores que também fizeram diferença no sono do Aquiles. Quando você me deu, a gente mudou o cobertor dele. Eu comprei um futon que a gente usa para regulação antes dele dormir. E a temperatura também do quarto dele fez toda a diferença. Então, por favor. Tá. Os estudos nos mostram que temperaturas entre 19 e 22 graus do ambiente de sono são mais favoráveis ao sono, tá? Por quê? Porque quando a gente vai aprofundar o nosso sono, o nosso corpo diminui a nossa temperatura corporal. Ele precisa fazer essa diminuição para que a gente atinja o sono profundo. Se eu tenho uma criança que está num ambiente quente para ela, seja por conta da temperatura mesmo do ambiente ou de uma roupa a mais que eu coloco naquela criança, eu tenho uma dificuldade também em aprofundar, de uma criança a aprofundar o sono. Então, o quarto sempre mais geladinho, mais fresquinho, pode ser mais favorável ao sono, tá? Muitas vezes a família leva ao pé da letra, assim, de falar, a temperatura do ambiente tem que ser 22 graus. Aí coloca 22 lá no ar-condicionado. Mas a gente tem uma variação muito grande com essa temperatura que a gente põe ali no aparelho.
porque pode ter variação do local. Exato. Isso, E gente, o esse aqui termômetro é do um ambiente, termohigrômetro, tá? gente, que ele tem a temperatura e a umidade. Então, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês conhecerem. Isso é super útil. Isso daqui a gente comprou, colocou na casa. Então, como Brasília, eu sou de um lugar que é muito seco, a gente controla a umidade e temperatura. Perfeito. Perfeito. Quem usa, as famílias que usam babá eletrônica vão ter essa percepção. Lá no aparelho do ar-condicionado do quarto do filho, colocou 22 graus. Quando olha na babá eletrônica, a babá eletrônica está marcando 24, 25, se não 26. Por que a gente tem essa variação? Tem a potência do ar-condicionado, tamanho do ambiente e a posição desse cômodo da casa. Bate sol no período da tarde ou bate sol no período da manhã? Se bate sol no período da tarde, muito provavelmente é um ambiente que vai ser mais quente, porque ficou ali mais exposto. Você encosta na parede, você sente a temperatura da parede mais quente. Então, o ideal é isso que a Dani tem, a gente ter essa percepção e essa noção real da temperatura do ambiente, tá? Ah, o meu filho não fica coberto, e se eu colocar 21, 22 graus no ambiente, ele fica com frio. Coloca sempre um pijaminha longo. Ah, ele não gosta de um pijama longo, ele precisa dormir de um pijama mais larguinho e curto. Então, eu vou testando a temperatura que eu preciso deixar no ar-condicionado e vou tendo essa percepção do que é melhor para ele, do que funciona melhor. E eu faço anotações. Eu pego um caderno, eu pego uma caneta e eu anoto tudo isso. Tal dia que ele dormiu mal, eu deixei a temperatura em tanto e ele dormiu com tal pijama, comeu tal coisa naquele dia. No dia seguinte que ele dormiu melhor, o que aconteceu no dia dele? Ah, ele foi para a escola, ele teve tais terapias, ele teve um período de vigília, por exemplo, se é uma criança que faz soneca, de 6 horas, de 7 horas, ele conseguiu induzir o sono melhor, a temperatura do quarto estava em tanto, ele dormiu com tal roupa, porque nessa questão da sensibilidade, então, da propriocepção, da localização do corpinho dele ali no ambiente, do peso que tem nele ou não, também vai fazer influência nisso. Então, um pijama um pouco mais apertado, um pijama um pouco mais largo, um pijama de malha fria, um pijama de algodão, tudo isso vai fazer diferença na observação da família. Então, a família observa, a família anota e a família vai fazendo um checklist disso. Vai fazendo as combinações melhores possíveis para aquela criança para chegar num adequado. Então, quando nós temos um ambiente muito quente, nós podemos ter uma dificuldade com o sono. Atenção, muito importante isso que eu vou falar para vocês. Despertares mais frequentes no início da noite podem estar relacionados ao calor. Despertares mais frequentes para o finalzinho da noite, 4, 5, 6 da manhã, podem estar relacionados já a frio, porque a temperatura basal do nosso corpo baixa lá durante esse horário, 4, 5 da manhã temos essa queda de temperatura, tá? Então, vão sempre observar essas extremidades. O meu filho acorda mais vezes 4, 5 da manhã. Eu vou observar a temperatura do ambiente, se ele já não está mais geladinho naquele momento. Vou observar o canto dos pássaros. A Dani sabe, eu mudei agora de casa, né? E assim, é um local um pouco mais retirado do centro da cidade, tem uma mata, tudo mais. Então tem barulho de tudo quanto é coisa, sabe? E esses barulhinhos de manhã é uma delícia para quem gosta. Mas se eu tenho uma criança que já tem uma predisposição a acordar mais cedo e ela ouvindo esses barulhos, porque no final da noite a presença no nosso sono é de um sono mais leve, com essa predisposição a acordar com barulhos, esses barulhos externos vai fazer com que a criança realmente acorde antes. Então, qual é a possibilidade de, às vezes, usar um ruído branco dentro do ambiente de sono que possa camuflar esses sons externos? A gente testa também, tá? Levando em consideração a individualidade da criança. Não pode ser estressor para ela. Que legal. Nossa, que legal. Já me deu tanta ideia. Dani, e assim, centros grandes, sabe, Dani? Cidades grandes, onde o trânsito começa muito cedo pela manhã. Caminhão de lixo passando, às vezes dentro de um condomínio, ou né, de uma, sei lá, de um bairro, de uma vila, alguma coisa assim. Tudo isso são percepções, são observações que a família vem fazendo. Segunda, quarta e sexta passa o caminhão de lixo, às 6 da manhã. Quando dá 6
6h15 ele já acorda. Pode ser o barulho do E, caminhão de e lixo, tá? Então, são eu queria realmente fazer uma pergunta observações. também Pode sobre falar, a né? família. Você tem percepção quando a família, algum transtorno na família está causando transtorno de sono da criança? Eu falo isso porque o Aquiles é muito conectado comigo. Se eu tô mal, ele fica mal. E ultimamente, eu não vou abrir agora, mas em outro momento eu quero conversar com as pessoas. Eu estou vivenciando um outro transtorno que é comórbido ao autismo, né? E eu vi que isso causou um impacto no Aquiles, enfim, vou abrir aqui. Eu tô finalizando, mas eu tô com transtorno de pânico. Eu tô com transtorno de pânico, mas assim, eu continuo produzindo, eu continuo fazendo tudo que eu tenho na minha vida para fazer, eu continuo fazendo, mas lógico que não é a mesma qualidade que seria assim eu estar com transtorno de pânico, e eu desenvolvi isso nesses tempos. E isso impactou muito no Aquiles. A gente sentiu que, apesar, ele continua sendo um menino carinhoso, maravilhoso que ele é, mas nós sentimos nesses últimos tempos que ficou mais intenso essa questão que impactou nele. E no momento que eu, graças a Eva Mansur, que é a nossa amiga, nossa querida, ela identificou o transtorno de pânico em mim, e aí eu procurei terapia, procurei as coisas, começou a melhorar também a questão dele. Você identifica isso nos pais, essa correlação? Muito, Dani, muito. Eu costumo dizer que eu acho que o teu cabelo tá no microfone, tá? Tá dando uma abafadinha. Mas deu para entender, tá, Dani, o que você falou. Então, assim, quanto melhor nós pais estivermos, melhor os nossos filhos estarão. Então, reflete extremamente no comportamento deles. Uma comparação que eu gosto de fazer, Dani, para as famílias sempre lembrarem, e eu não quero que isso se torne um sentimento de culpa, mas para que a família, para que a mãe, que o pai tenha essa percepção que você teve, algo não tá legal, deixa eu conversar com alguém, conversou com uma amiga que tem conhecimento, busca ajuda, você foi atrás de terapia. Então, assim, isso é fundamental para que a gente possa resolver as nossas questões, para que reflita, então, depois de uma forma positiva neles. Mas assim, imaginem que a mãe ou o pai, e isso é muito mais presente com a mãe, tá? Acontece muito mais com mãe e filho. Imagine mãe e filho pulando em uma piscina. A temperatura da água que a mãe sente é a mesma temperatura da água que a criança vai sentir. Se essa água esquenta para a mamãe, essa água vai esquentar para o filho. Se essa água esfria para a mãe, essa água vai esfriar para o filho. Então, os nossos sentimentos, eles refletem de tal forma nos nossos filhos. Quando eu tô mais agitada, quando eu tô mais intensa, quando eu tô mais, meu Deus, eu preciso dominar o mundo, os nossos filhos estarão assim também. Quando eu estou mais calma, mais tranquila, a minha casa está num aspecto, numa vibe ali de uma tranquilidade maior, o meu filho também vai estar assim. Porque ele se conecta a isso, ele capta essas emoções. E o que muitas vezes eles querem é nos livrar disso, nos proteger disso. Parece que eles querem pegar isso para eles. Então é um momento onde eles grudam na gente e normalmente isso acontece muito, Dani, no processo de desmame. Quando a mãe está exausta, que ela não quer mais saber do processo da amamentação, numa criança maiorzinha já, parece que ela cria uma repulsa com aquele momento que ela só quer afastar a criança. E quando ela chega nesse momento, é onde muito mais a criança vai querer grudar nela, vai precisar daquilo. Então, a gente precisa ter essa regulação, porque pelo menos até os 7 anos de idade, eles fazem uma corregulação com a gente. Então, essa corregulação, eles não têm essa Até os 7 anos. autorregulação ainda. Até os 7 anos, Dani. Antes a neurociência nos colocava mais ou menos até próximo ao 5º ano de vida. Hoje se fala ao 7º ano Eu de vi vida que isso eles podem ter até os essa 4 anos. Eu tô muito autorregulação. chocada aos 7. E o que a gente deve fazer? Repetir ensinamentos a eles. Eu até postei um Reels na semana passada que a gente sempre fala muito sobre isso aqui na minha casa, de calma, respira, espera, tenta de novo. Muitas vezes o Miguel fala assim, o Miguel fala, eu não consigo, eu não sei fazer isso, é impossível. E o Neto sempre fala para ele, filho, nada é impossível.
E a gente nesse processo de repetição, repetição, ensinamentos. Semana passada ele chegou para mim, eu até gravei, depois eu transformei em Reels para deixar salvo aqui. Ele estava tentando tirar uma peça, um negócio de um encaixe lá de um brinquedo dele, ele não estava conseguindo. Aí ele veio me contar que ele tentou, não estava conseguindo, que daí ele parou, segurou no Megazord, fechou os olhos e começou a repetir. Eu consigo, eu consigo. E aí ele conseguiu, sabe? E assim, eu achei tão bonito isso, porque muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu estou repetindo, estou ensinando e toda hora ele está repetindo o que eu não estou ensinando. Então, nós estávamos ensinando que ele consegue, que é possível, que nada é impossível. E muitas vezes ele repetia, isso é impossível, eu não consigo. Mas na semana passada o jogo mudou. Ele parou, respirou e começou, eu consigo. E conseguiu. Então, a gente não deve desistir de fazer esses ensinamentos, de colocar isso em prática. Ah, eu estou colocando tudo em prática em relação ao sono, mas faz 15 dias que eu estou colocando isso em prática e isso não mudou. Poxa, mas são 3 anos, 4 anos, às vezes, de hábitos de sono que não foram legais, de conhecimentos que essa família não tinha. Então, tudo isso demanda tempo, demanda repetição. A gente precisa insistir, E a família insistir, toda tem que estar bem, repetir, né? porque é assim que a gente vai criar hábitos. É. E isso que você trouxe dessa conexão, a gente precisa estar bem para fazer para eles conseguirem fazer essa E revolução com a dormir é gente, né? aprendizagem, né? Dormir exige repetição, dormir. Cada vez que a gente dorme, a gente recria toda essa memória e de como ela é feita. Por isso que o ambiente tem que estar. E eu tô, Sim, além de que eu te contei, eu vou me mudar. Eu vou, primeira vez na minha vida que eu vou morar numa casa. E mudanças para mim são muito difíceis. Eu sou autista, né, gente? Para quem não sabe, eu sou autista. Então, ainda tá, isso daí tá ajudando toda a desregulação de sono de todo mundo aqui de casa. Toda essa sim, questão. Por isso, sim. gente, essa aula, ela tá sendo muito especial para mim. Para quem não viu, eu fiz várias anotações também. Eu recomendo que vocês depois revisem a aula para fazer as anotações. Essa aula vai ficar salva também na Liga Autismos, só que a gente vai colocar uma apostila especial com base nessa aula. Eu vou conversar com a Camila para a gente tentar fazer uma mini agenda do sono, que é da Camila e tudo, para ficar lá na Liga Autismos Light também. E para vocês terem acesso à Liga Autismos Light, vocês escrevam Liga aqui nos comentários. Vocês vão receber as instruções. E aí, ali vai ter um Saiba Mais, vai ter a página de venda da Liga Autismos Premium e vai ter a Liga Autismos Light junto. Vocês clicam para fazer cadastro na Light e pronto. A Camila, ela faz parte da Liga Autismos, ela vai estar lá conosco e ela vai estar com um curso que é justamente o tema da live, vai estar em breve lá, né, gente, dentro da Liga Autismos. Meu filho autista não dorme. E isso por um desespero meu. Eu pedi para ela participar porque essa é uma grande dor minha, eu sei que é uma grande dor de vários pais. Então, tanto na Liga Autismos Light vocês vão ter esse conteúdo, como na Liga Autismo Premium, em breve, esse curso. E para trazer mais questões, assim, eu queria muito que você trouxesse essa questão da interface da medicação, os efeitos colaterais, o que é benéfico da medicação, essa interface benéfica, e até em que ponto também tem os efeitos colaterais que os pais têm que saber. Que às vezes tem que entrar com medicação, mas tudo tem seu preço. Sim, Dani, então assim, a gente não deve pensar que a medicação só vai trazer malefícios. Não, em muitos casos ela vai ser benéfica e ela deve ser bem prescrita. Isso é o ponto-chave. A gente tem que, né, as famílias precisam confiar no profissional que está fazendo o acompanhamento para essa família, para analisar justamente essa possibilidade dessa melhor prescrição. Mas sempre antes, assim, com os médicos, né, que eu trabalho hoje, assim, graças a Deus a gente tem um olhar muito atento a isso, de tentar fazer toda essa abordagem conservadora, comportamental antes, para daí sim, agora não tem mais jeito, a gente já fez tudo que estava ao alcance da forma conservadora, a gente pode ter mais benefícios medicando. Aí sim, a gente vai ter essa possibilidade, tá?
Mas antes, sempre, então, tentar essas medidas comportamentais, essa parte conservadora, sem a medicação. Não tivemos tanto resultado, ou ainda lá de uma criança que tem, sei lá, tinha 5, 7 despertares, hoje ela tem 1, 2 ainda, a gente pode pensar, depois de um tempo nesse trabalho, nessa medicação. Então, em uma conversa, a gente se reúne, enfim, faz essa troca com o médico e analisa essa possibilidade que pode sim trazer mais benefícios também ao sono. Claro que a gente não tem uma medicação que trate o sono, tá? Então, eu vou dar essa medicação, ele vai dormir. Não, ele vai ter outros efeitos que vai causar esse benefício ali ligado ao sono. Mas sim, essa medicação, ela pode interferir nessa microestrutura do sono. Então, às vezes, ajuda ali vamos colocar melatonina, por exemplo, ajuda na indução de sono, mas não vai ajudar nos despertares. O que nós podemos fazer para ajudar nos despertares? As medidas comportamentais junto disso? Sim. Temos um sono que é muito agitado. Será que tem uma ligação ali com a síndrome das pernas inquietas? Então, a gente vai analisar as possibilidades desse diagnóstico de uma síndrome das pernas inquietas, que pode vir decorrente do quê? De um baixo percentual ali, de um baixo ferro, por exemplo. Quanto tempo faz que essa criança não faz exames? E essa falta de ferro pode estar levando a essa síndrome das pernas inquietas. Então, fazer essa suplementação também vai ser fundamental. Então, tentar, às vezes, a suplementação do ferro antes de um antipsicótico, por exemplo, pode ser eficaz? Sim. Então, tudo isso, né, dessa avaliação, dessas abordagens, são fundamentais serem feitas antes de uma medicação, às vezes, ali considerada um patamar um pouco mais elevado, sabe, Dani? Mas não que a gente não vai pedir esse auxílio para o médico, a gente pode pedir sim, e pode ser muito benéfico. E às vezes, muitas vezes, essa medicação não é perpétua, né? Não é uma medicação que vai ser levada para anos, para a vida toda da criança. A gente modulando, ajustando aquele comportamento, dando os estímulos corretos, daqui a pouco a gente vai conseguindo fazer a redução dessa Nossa, eu tô medicação pensando também. numa próxima live, a gente fazer, às vezes, junto, às vezes com a doutora Ellen ou nós duas, as medicações de primeira linha, as medicações de segunda linha. Ia ser muito legal a gente discutir isso. Porque as pessoas às vezes acham. Todo mundo pensa em autismo e risperidona. Mas nem sempre a risperidona vai dar os efeitos, e tem muitas outras medicações. Ou é que eles tomam uma medicação que ninguém imagina que é medicação de primeira. Não, ela não é. A gente ele toma por efeito colateral, que é Neosine. O Neosine foi a única, a gente tentou várias medicações com ele, várias. O Neosine foi o que deu certo. Mas o Neosine não é para sono, é efeito. Então, pois é. Aí, Dani, o que a gente pensa? Justamente na individualidade do paciente. Porque às vezes o que funcionou para o Aquiles não vai funcionar para o João, por exemplo. Então, e como qualquer medicação, a gente tem efeito colateral, tem efeito paradoxal. Então, precisa analisar isso. Às vezes o médico coloca lá risperidona para a criança, mas ela tem um efeito paradoxal. Ao invés de ser benéfico ali para uma agitação, para toda aquela avaliação que ele fez, que seria benéfico aquela medicação, e não foi. É a mesma coisa a melatonina. Vou suplementar a melatonina para aquela criança, mas eu percebi que a criança ficou muito mais agitada, que ela teve náusea, que ela teve vômito. É um efeito colateral, um efeito paradoxal do medicamento em si. Então, é preciso ter esse cuidado também, essa avaliação, né? Se é benéfico mesmo, qual foi o efeito através daquela medicação. Então, a gente tem que ter todo um perfil ali para fazer essa comparação. Era assim, a gente fez a parte comportamental, essa parte conservadora ficamos assim, agora colocamos uma medicação, melhorou. Beleza, não melhorou. Então, ficamos na parte comportamental, na parte conservadora, indo além, fazendo toda essa construção. E os ajustes de sono, eles realmente demandam tempo, mas não é uma questão, Dani, para as famílias não irem em busca, elas devem ir em busca desses ajustes. Só que ter em mente que a gente tem um passo a passo, sabe? A gente não pode... Imagina se eu chegasse para você, Dani, num primeiro momento e falasse assim,
Dani, você tem que mudar o Aquiles de quarto, você tem que transformar o quarto dele assim, você tem que mudar a rotina dele assado. Então, para uma família que já tem muitas tarefas no seu dia, eu não posso chegar com um caminhão de mudanças ali para aquela família, porque é muita coisa já. Então, a gente vai devagarzinho até para a família conseguir colocar isso em prática, mas para também eu não gerar nenhum efeito colateral dessas medidas comportamentais também naquela criança. Então, a gente sabe que as crianças, muitas crianças autistas são extremamente ritualísticas, precisa ter aquela sequência de atividades muito bem estruturadas. Agora, se eu acho que aquela mamadeira antes do sono noturno está conturbando, como é que eu vou chegar de uma hora para outra e tiro aquela mamadeira sem dar uma previsibilidade para aquela criança? Então, eu preciso fazer uma construção de algo antes daquilo para situar a criança, para dar uma previsibilidade para ela, para daí eu fazer aquela mudança. Porque se eu chegar do nada, há 3 anos, 4 anos, ela tem aquela sequência de tomar banho, escovar os dentes, tomar a mamadeira, deitou para dormir, e simplesmente agora eu tiro aquela mamadeira, qual é o efeito que isso pode gerar no comportamento daquela criança? Conturbando, às vezes, mais o sono. Então, são medidas graduais que a gente vai colocando em prática, sempre observando a reação da criança. Eu fiz tal mudança, como ela reagiu? Posso ir mais ou eu preciso esperar um pouquinho, sabe? Tem crianças que a gente faz uma mudança ali em 5 dias, 7 dias. Tem crianças que com 3 dias a mãe já me fala, não, foi super tranquilo fazer. A gente pode ir além. Então, a gente vai colocando conforme essa observação da família, conforme a observação que a família faz e a reação Camila, da eu sei que criança. você é consultora do sono, você trabalha com vários pais. Você dá mentoria para profissional? Dou Como é que faz para mentoria pegar essa também. mentoria? Tem, Aham. tem mentoria em grupo? Porque assim, eu tô me vendo, você falou algumas coisas que tantas as pessoas que eu atendo, que eu acompanho, eu tô precisando de uma orientação melhor em relação a isso. Como é que eu faço para ter uma mentoria com você? E como se você abre turmas de mentoria, se quando você vai abrir? Dani, tem um link na minha bio que manda para o WhatsApp, então eu Uhum. posso passar todas as informações, tá? Tem a mentoria individual. Muitas consultoras de sono fazem essa mentoria individual para ter esse olhar mais voltado para o sono da criança autista, compreender esses aspectos. Mas também já fiz mentoria para médicos, porque querem também poder fazer essa abordagem, sabe? De entender se aquele comportamento que está acontecendo durante o dia é por causa de um sono ou de uma má qualidade de sono ou não, tá? E os terapeutas, já fiz mentoria para turmas de terapeutas que se reuniram para receber essas informações. Porque, pensa, a criança chega lá de manhãzinha para terapia, seja para uma, sei lá, vai para a escolinha e a escola ele tem uma T lá e a escola a T tá percebendo esses comportamentos. Ou ele vai para a fono tá vendo que tá bocejando, não tá tendo uma rentabilidade boa. Ela precisa entender também um pouco sobre o sono para levantar essa hipótese de que aquele rendimento não está sendo legal, Igual um porque professor talvez a noite de sono perguntou, não foi boa. E um ela professor precisa perguntar isso perguntou para aqui, os ó, que pais. aluno que dorme em sala de aula, o que eu faço com ele? É uma pergunta comum. Aqui, ó, a Precisa Juliana, conversar com os pais Juliana, para ó, eu queria analisar o uma que está mentoria de acontecendo. grupo. Juliana, assim, organiza aí, quem sabe a gente forma uma turma. Eu vou querer participar dessa mentoria para a gente Perfeito, discutir, porque perfeito. eu tenho algumas Uhum. dúvidas em relação a isso em vários casos. Então, ó, Camila, o dia que você lançar, você marca. Dani, olha só, para todo mundo saber também. No nosso dia, nós temos momentos, por causa da influência do ciclo circadiano, mesmo no nosso sono, que é, como eu falei, um dos reguladores de sono, nós temos momentos de queda de alerta e de pico de alerta. Então, às vezes, uma criança que está fazendo terapia no período da manhã, ela começa a bocejar ou ter uma queda de alerta ali no meio da manhã, a gente precisa saber entender, fazer a observação se aquilo está acontecendo pela queda de alerta do ciclo circadiano, mesmo fazendo essa influência, ou é porque ela não teve uma boa noite de sono. Então, assim, não é porque ela não teve uma boa noite de sono, ela dormiu bem, mas lá por volta de 9, 10 da manhã ela tem essa queda de alerta. Então, o que de repente de diferente eu poderia fazer
de abordagem na minha terapia com aquela criança para que ela tenha um pique maior ali, que ela mude aquela coisa pacata que ela estava recebendo naquele momento, para que dê uma energizada nela e não dê essa queda de alerta no momento onde o ciclo circadiano está fazendo isso no corpinho dela, sabe? Então, esses aspectos dos horários melhores para as terapias, tudo isso é importante que os terapeutas, que as pessoas que trabalham com as crianças também façam para entender melhor como oferecer esse rendimento melhor do seu trabalho para aquela criança. Porque vai ter um reflexo no quê? No que a família percebe de relevante de evolução naquela criança. Você falou uma coisa muito importante, que o Aquiles, a gente teve que mudar o horário da escola. Foi um ó, porque a escola pública, né? Porque não adianta, a irritabilidade dele ia lá pra cima, acordar cedo, ir pra escola, ele já tem questões com sono, então essa adequação foi a base. Não adianta pegar esse menino e começar às 7 horas da manhã a fazer terapia, não, ele demora para acordar, né? Sim. Sim, então atender essas necessidades particulares é fundamental, Dani, porque vai ter o reflexo nessas terapias na escola. Camila, e tudo mais. que aula! Muito obrigada mesmo. E, gente, só reforçando uma coisa aqui para vocês do que vai acontecer agora. Essa aula vai ficar gravada aqui, mas eu vou pegar essa aula e colocar dentro da Liga Autismos Lite, que é a parte gratuita da Liga Autismos. Eu vou fazer um material, uma apostila junto com a Camila, colocar ali dentro, uma apostila explicando o que foi dito aqui para facilitar o entendimento. Em breve nós vamos ter dentro da Liga Autismos Premium, né, que é a parte paga, que é o meu filho não dorme, né? Meu filho autista não dorme, o que eu faço, né? Então vai ter ali na parte. E tem, para quem quiser, a Camila Commerce, ela tem grupo, vai ter um grupo de mentoria. A gente está juntando já um pessoal aqui durante a live mesmo, durante a aula, para fazer esse grupo de mentoria, porque eu estou precisando, eu preciso disso, eu preciso desse conhecimento e muitos outros também precisam. Então, se você está precisando de uma consultoria individual ou fazer parte de uma mentoria, conheça a Camila Commerce, aqui ó, Camila normal, é um Lzinho A, basicão, Commerce com K, então Kammere. Então, exatamente. Então, ó, já vou colocar na descrição aqui. E aí vocês já marquem, entrem em contato com ela, quem tem interesse, para verificar, né? E ela vai publicar toda essa questão. Camila, gratidão por todo esse seu conhecimento. Toda vez que eu converso com você, eu tenho o privilégio de ser sua amiga, então, assim, eu tenho a sorte de poder ter acesso a essas informações, mas a maioria das pessoas não tem, a gente sabe que no Brasil não tem, então, obrigada pelo papel que você faz aqui na internet, de divulgar tanta informação de qualidade, de dar acesso às pessoas que não têm condições de ter essa informação de forma paga. E quem tem acesso sabe o nível de qualidade, né? De ter essa troca de informação contigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer e que Deus te dê muita força para você continuar fazendo o que você faz aqui na internet, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, tem muita gente que tem informação de baixa qualidade, tá aí jogando, e você estuda muito, se esforça muito para estar aqui. Obrigada. Dani, eu que agradeço, me sinto realmente honrada de fazer parte da Liga, de estar com você, de ser próxima. Realmente, assim, eu vejo também o quanto você se dedica e o quão preocupada você é de o máximo de pessoas ter essa informação de tudo que você faz. Tem, claro, a parte paga, porque de algum lugar a gente tem que tirar forma de poder manter outras coisas. Mas, assim, a gente sempre tem, como você, né, sempre realmente muito preocupada também em dar acesso também e dar material de forma gratuita, porque a gente sabe que muita gente precisa. Então, eu acho que é o nosso papel, acho que por isso que os nossos caminhos se cruzaram e estamos juntas, né, para trazer realmente muita informação e ter esse contato próximo com as famílias, para que elas possam realmente ter aí um belo de um desenvolvimento
com Muito seus filhos. obrigada, vai ficar salva. E vocês colocam aqui nos comentários. Terminou a live, quer ter acesso à Liga? Escreva Liga nos comentários e entre no perfil da doutora Camila Campos. Gente, um ótimo dia para vocês. Vou estar lá e vou responder as dúvidas de vocês. Obrigada, obrigada, gente. Um abração. Até mais. Combinado, Beijo. Dani. Beijo. Tchau, tchau.